Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Eu sou o Jasniel Krause E eu sou a Samara Krause. e hoje é dia de unboxing. E da nossa lista de livros que pretendemos ler em 2022. Exatamente. Muito bem, então nós vamos iniciar com o unboxing. E para falar a verdade, tem alguns aqui que eu já abri, né? Tem mais alguns pacotes aqui que a Samara tem em mãos, tem mais uma caixa ali. Então deixa eu primeiro falar desses aqui que eu já abri anteriormente. Eu abri porque pelo menos essa revista aqui, T8+, que é publicada pela FLT, nós estaremos utilizando aqui para os estudos bíblicos, que a MEUC faz, né? Missão Evangélica União Cristã. E, portanto, né, eu precisava preparar o estudo e distribuir as revistas e tudo mais. Então, já foi aberto antes do vídeo, tá? Então, essa aqui é T8+, é uma revista feita para pequenos grupos, né, os PGs, como falam. E esse aqui tem como tema sacerdócio geral de todos os crentes, ou de todas as pessoas cristãs, que é um aspecto importante da teologia luterana, né? A ideia de que também nós, leigos, somos sacerdotes de Deus. Então essa revista vai estar tratando a esse respeito. Depois disso também temos um livro também publicado pela FLT ou pela União Cristã, pelo menos que é a editora da MEUC, né, que é sobre o pietismo. A MEUC, a Missão Evangélica União Cristã, ela é essa ala pietista da IECLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Então tá aí um livro, né, contando essa história do pietismo. Ainda seguindo essa linha de publicação, temos este daqui, a Reforma e a Bíblia, também publicado ali pela FLT, pela editora, né, da MEUC. Estudo sobre a compreensão protestante da Escritura Sagrada na história e na atualidade. E por último, ainda desse mesmo pacote já aberto, Reforma e Igreja. Estudo sobre a eclesiologia da reforma na história e na atualidade. Eu não havia comentado, mas esses dois aqui eles têm por editores o Klaus Schwamba, que foi meu orientador na pós-graduação que eu fiz na FLT, e também o Christopher Spare, se é que se pronuncia assim o nome dele, né? E já o do pietismo tem por autor Ingeborg Cell, alguma coisa assim. Tá escrito com uma fonte meio esquisita, meio difícil de ler. Deixa eu ver se aqui na... É Ingeborg. Ingeborg Cell, não faço ideia se é uma mulher. É uma mulher autora. É uma mulher. Ok, esses são os livros então que já estavam abertos. Agora nós temos umas caixas aqui, uns pacotes. Eu vou abrir essa caixa aqui primeiro então, né? Vamos lá. Ok, caixa está aberta, temos alguns papéis, temos a história da arte. Esse é um livro muito bom. Deixa eu tirar do plástico para ele ficar um pouco mais visível. Quer comentar um pouco mais a respeito Essa dele? é a edição de bolso, que a gente optou por comprar ela porque eu optei, na verdade, porque a capa é mais bonita. Eu me baseei basicamente nisso. Mas é um dos principais livros sobre história da arte. Ela gosta de estética, sabe? Sim, muito. É a minha área favorita da filosofia. Aí depois temos, sim, Marx e Satã, nós já temos a resenha no canal, que a Samara fez. Eu ainda não li o livro, esse aqui a gente adquiriu para presentear. Então ele já tem destino, já está tudo certo, não adianta ficar pedindo aqui nos comentários que esse já está, já tem destino certo. Mas é um livro bem interessante, né? Confira aqui no canal a nossa resenha, a resenha da Samara. Depois temos aí um lançamento da Vida Nova, né? A Laicidade Colaborativa Brasileira. Esse é um livro também por conta da Samara. Quer comentar alguma coisa? Isso, eu vou usar ele no meu TCC, que eu quero falar um pouco sobre a crise do Estado em relação à região. E esse livro ele é de um grupo de youtubers que são acadêmicos da área de direito e
são cristãos e acabaram de lançar esse livro. Parece ser muito bom. O conteúdo do canal deles é muito bom. Ok. Então esse é um dos... Depois temos a religião civil do Estado moderno, né? Outro por conta aí da Samara, no que diz respeito ao TCC e tal, né? É outro livro brasileiro, inclusive, eu não conheço o autor, o Nelson Lehmann da Silva. Esse aqui foi um que eu achei o título muito interessante, pertinente. Mastodontes, a história da fábrica e a construção do mundo moderno. Vocês sabem, né, quem acompanha, que eu leciono administração. E isso, claro, inclui essa questão da história, da administração, das fábricas, né, disso tudo. Então, me parece que pode ser um livro um tanto útil nesse aspecto, assim, da minha docência, né, no que diz respeito à administração e à história dela, né, de autoria de Joshua Freeman. Enfim, o autor eu não conheço, mas me chamou a atenção. Ok, e agora nós vamos para esse mega pacotão aqui, que é de uma unidade só. O que nós temos aqui é este livro aqui, As Ilustrações de Arthur Rackham para a ópera O Anel do Nibelungo. Esse livro parece muito bom. Adoro essas ilustrações. E é uma história que inspirou a criação do Senhor dos Anéis. É uma lenda clássica. Inclusive, ele é comentado pelo C.S. Lewis. Olha que interessante, ó. As ilustrações de Rackham, que me pareciam então ser a própria música tornada visível, mergulhavam-me algumas braçadas mais fundo em meu deleite. Raramente cobicei algo como cobicei aquele livro. Olha, de C.S. Lewis, cara. Subi um pouco mais o meu conceito agora. Legal. É uma coisa sobre estética também, sobre como a imagem pode causar um impacto nas pessoas. Tanto a imagem quanto a música também faz parte da estética e sempre falam que essa é uma ópera muito impactante. Ok. E agora temos ainda mais uma caixa. Esta é a última no que diz respeito ao unboxing. E aí a gente parte para o que a gente pretende ler aí nesse próximo ano. Vocês já devem ter visto, eu fiz a minha... Eu relembrar, como é que a gente chama isso? Retrospectiva dos meus livros lidos em 2021. E depois a gente vai falar sobre os livros pretendidos para 2022. E aqui está, né, o livro original ali das ilustrações, né, O Anel do Nibelungo. Que nome difícil, cara. Nibelungo. É pior que Jasniel. De Gabriel Lacerda. Eu confesso que é mais com a Samara isso aí. Eu mesmo não conheço. Foi por conta dela isso aí. Ok? Então vamos comentar agora um pouco sobre o que a gente está pretendendo ler este ano. Eu deixo você começar, meu bem. A minha lista tá bem pretensiosa. Ela tá bem ambiciosa aqui. Eu tô até envergonhado com a minha. Não vou dar conta de ler tudo, mas... A religião civil do Estado moderno e a laicidade colaborativa brasileira, que a gente já comentou, eu vou precisar para o TCC. Talvez esses do TCC eu acabe nem lendo os livros completos, mas de qualquer forma eu vou ler. O TCC que se refere é da pós-graduação em Cristianismo e Política do Seminário Teológico Jonathan Edwards. Ambos estamos fazendo a mesma pós-graduação, é o mesmo curso. Então, estamos aí entrando na fase do TCC e tal, né? Vamos gastar um tempo aí lendo e escrevendo daqui pra frente, né? Esse daqui a gente vai ler em conjunto, que é Irmãos Karamazov e Dostoiévski. Isso. Nós temos duas versões dele, né? Temos essa grandona aqui. Da Martin Claret. Isso. E eu tenho o box das obras completas do Dostoiévski. Então ela vai estar lendo esse daqui e eu pego ali o volume das obras completas. Tá? De minha parte, eu havia comentado na minha retrospectiva que eu estava lendo os comentários bíblicos a respeito do Evangelho de Lucas. Eu já terminei o de Orígenes, mas ainda sobram esses aqui para estar sendo lidos agora, então, no final, né?
terminar eles agora em 2022. Então eu tenho o do Hernandes Dias Lopes, tenho do J.C. Ryle, tenho do Leon Morris, dessa coleção aqui da série Cultura Bíblica da Vida Nova, e também do N.T. Wright. Né? Então aí ao longo do ano, né, sem muita pressa, isso eu vou acompanhando os estudos bíblicos da Melk, que lá pela Semana da Páscoa, ali nesse período, nós vamos estar terminando o Evangelho de Lucas. Então eu estou acompanhando aí os estudos, lendo cada um desses comentários, para ter vários insights novos, né? E beber nessas fontes de tantos pensadores aí ao longo de toda a história do cristianismo que já refletiram e escreveram a respeito do texto bíblico, né? A gente nota, né, tem desde Orígenes lá da patrística, né, J.C. Ryle aí bem das antigas, né? Então é bacana isso aí. Então esses eu vou terminar ainda agora em 2022. Esse a gente vai ler em conjunto também, que é a Bíblia toda, O ano o todo. ano todo, de John Stott. É um devocional. Isso, esse é o nosso devocional, no caso, né? Estaremos usando ele como devocional. Um outro livro que eu estarei terminando é este daqui, A Maravilhosa e Boa Comunidade. Esse aqui eu tenho lido também por conta da Melk. Isso aqui, na verdade, foi um combinado de que todo o conselho distrital que eu faço parte, então, está lendo em conjunto esse livro. Então, nas reuniões a gente acaba comentando ali algumas coisas, as impressões que a gente tem a respeito do livro. Eu confesso para vocês que para mim ele não está assim, sendo aquele livrão, eu tenho acho que até mais críticas do que elogios a ele, mas enfim, é um livro que eu comecei e eu vou terminar agora em 2022, junto com o pessoal do Conselho Distrital da Missão Evangélica União Cristã. Pode? Esse daqui, na verdade, eu já li e já tem resenha aqui no canal, mas vai ser o livro da leitura coletiva das mulheres, então eu vou sempre utilizar ele para fazer os slides, vai ser basicamente isso. E por falar em encontro de mulheres, eu também tenho um encontro de homens de verdade, e esse aqui é um que nós já estamos nos reunindo desde o ano passado, e ainda sobrou aí 2 capítulos, né? Então mais 2 encontros esse ano, né? Onde nós vamos então terminar este livro aqui, que é publicado pela editora Fiel, de Richard Phillips, um cara que serviu ao exército e tal, é uma tradição de família, assim, um cara, não sei o que, de tanque de guerra, meu, o cara assim, muito massa mesmo, sabe? E vamos aí, vamos terminar esse livro aqui também, né? Muito bacana essas reuniões, assim, de homens, onde a gente se reúne aí para estudar, para tomar cerveja e tudo mais, isso é muito divertido. Eu que copiei a ideia dele de montar um grupo para falar sobre gênero. Esse livro daqui é O Morro dos Ventos Uivantes. Não foi a melhor edição que eu escolhi, já que para quem estuda literatura inglesa, uma edição talvez da Penguin e da Oxford seria melhor. Essa aqui é da Príncipes, mas ela não é uma edição ruim e eu vou terminar. Eu comecei ano passado. Aí, tendo em vista o curso de pós-graduação, eu vou ler este daqui do Tomás de Aquino também, Escritos Políticos de Santo Tomás de Aquino. Isso aqui faz parte da leitura ou obrigatória ou complementar, não me lembro, da disciplina da Teologia Social Católica. Né? Então, é um dos livros que eu vou ler assim, em preparação ali das aulas, que é uma das que me faltam ainda a respeito do catolicismo. Então, esse é um dos que serão lidos. O próximo livro ali da lista dele vai ser o mais interessante, que vai ter resenha aqui no canal esse ano. Eu vou terminar de ler Beleza de Scruton, que eu também comecei ano passado. Ela tá doida para que eu leia esse livro aqui, né? De Darwin a Hitler. Nós vamos tratar então sobre essa questão do darwinismo social, né? Ética evolucionária, eugenia e racismo na Alemanha, de autoria de Richard Weikart. Eu não conheço o autor, mas realmente é um tema interessante, essa questão de darwinismo social e tudo mais, como isso era muito popular no início aí da década de 20, né? E as implicações que teve, a gente viu aí, né, nos campos de concentração e tudo mais. Então, efetivamente, eu pretendo ler o livro e acredito vamos levar uma resenha dele, sim. Eu tô aperreando ele pra ler esse livro desde o ano passado. Esse daqui é O Paraíso Perdido, de John Milton. É uma edição maravilhosa, da 34.
Ela é bilíngue e tem ilustração de um dos melhores ilustradores que já teve no mundo. Eu adoro as ilustrações dele. E fui eu que dei pra ela de aniversário. Sim, eu amo esse livro. Eu pretendo ler esse ano. Eu sei que parece bem pretencioso, mas na verdade, como ele é bilíngue e tem ilustrações, ele é basicamente metade do que parece. E ele também vem uns artigos muito bons, incluindo o de Harold Bloom, que é muito bom para quem estuda literatura inglesa. Então isso aqui é um clássico imperdível. E a indicação de Jordan Peterson também. Isso já é metade do caminho andado já, né? Um outro que eu quero ler, tendo em vista as aulas de administração, né, então eu preciso ter umas boas noções de economia e tudo mais, é Ação Humana, um tratado de economia do Ludwig von Mises, né? Também esse é um livro grande, né? Assusta esse tamanho todo. Não, brincadeira, assusta não, né? Ele é assim, desafiador, né? Mas a gente é movido a desafio. Então é um livro que eu estou assim bem afim mesmo de ler agora em 2022, se tudo der certo. Eu tenho aqui mais 4 livros que vão ser usados no TCC. Esse aqui é Uma Religião Sem Deus, do Jean-Marc Berthaud. Não conheço, mas parece muito bom. Do Eric Feiglin, Religião e a Ascensão da Modernidade. Aqui também do Feiglin com o Strauss, Uma Correspondência, Fé e Filosofia Política. E a Política de Aristóteles, que também não é uma das melhores edições, mas dá pro gasto e eu também já comecei a ler. Strauss é muito interessante. Eu li a Filosofia Política de Thomas Hobbes, do Strauss. Esse cara é bom. Aí eu quero ler também A Invasão Vertical dos Bárbaros, do Mário Ferreira dos Santos, o filósofo brasileiro quase esquecido, né? Edição aí da Realizações. Tem ótimas publicações, né? Uma baita editora. E tá aí um cara assim que a gente, enquanto brasileiros, precisamos resgatar, né? Um baita de um filósofo que a gente quase não dá bola para ele, né? Então esse aqui é um dos livros que eu quero ler também este ano. O Brasil tem grandes intelectuais que muitas vezes são desprezados, né? Infelizmente, né? Na minha lista está as 6 lições de Mises. Isso. Tá vendo, né? Tem 2 aí pra ler Mises. Aí tem esse aqui que eu também morro de curiosidade de ler, que é do John Walton, O Pensamento do Antigo Oriente Próximo e o Antigo Testamento. Do John Walton eu já li O Mundo Perdido de Adão e Eva, que é daquela coleção da Ultimato sobre ciência e fé cristã, e também O Mundo Perdido do Dilúvio. E eu acho muito interessante esse conhecimento que ele tem na relação do que é a cultura do Oriente Próximo com o Antigo Testamento, que é uma literatura provinda da região e época, né? Então eu acho essa ligação ali muito interessante. Esse aqui eu estou curiosíssimo para ver o que ele vai falar, porque isso nos ajuda então a compreender o que o autor queria trazer ali, né? Ele estava escrevendo tendo em vista um determinado público que a gente vai conhecer melhor tendo conhecimento aí do Antigo Oriente Próximo. Tá? Esse é um livro que eu estou bem curioso para ler. Eu quero ler O Lado Certo da História, de Ben Shapiro. Que ela é, inclusive, a tradutora, Ben Shapiro Brasil, né? O link vai estar na descrição. Diga-se de passagem, né? Eu tenho aqui uma ilustre tradutora do meu lado, né? Como esse é um ano de política, um ano de eleição, então eu também vou ler algo nesse sentido bem político da coisa, que é o Dinesh de Souza, A Grande Mentira, expondo as raízes nazistas da esquerda. Esse eu acho que é uma boa pedida de livro, porque eu já estou prevendo ser chamado de fascista e nazista 1 trilhão de vezes, então tá aí uma coisa legal para ser lida, né? Da editora Trinitas, que é outra editora que tem tido muita coisa interessante sendo lançada no mercado. E um outro que vai na mesma linha já é do Roger Scruton, Uma Filosofia Política, Argumentos para o Conservadorismo. Então é um outro que eu acho que vai auxiliar bastante em todas as discussões políticas que 2022 reserva para nós, né? Outro autor que a gente tá lendo em comum, né? É o Jordan Peterson, Além da Ordem. Eu preciso muito ler esse livro. Peterson, isso já apareceu na retrospectiva, né? A gente leu em conjunto, agora em 2021, o 12 Regras, né? Esse aqui é Além da Ordem, ele é uma espécie de continuação.
Eu também, tendo em vista tanto o nosso canal aqui do Teofilia quanto as aulas de administração, também pretendo ler este daqui, Estratégia em Mídias Sociais, como romper o paradoxo das redes sociais e tornar a concorrência irrelevante, né? Então, uma coisa que vai contribuir aí no que diz respeito aí à administração, à gestão, no que diz respeito às mídias sociais. Então, é uma dupla intenção aqui, né? Tanto passar isso para os meus alunos de administração, quanto utilizar para nós mesmos aqui, já que nós estamos tratando de mídias sociais aqui no YouTube. Só para não ficar sem ler Shakespeare, eu vou ler Vênus e Adonis, que também parece desse tamanho, mas é só metade porque também é bilíngue, e o Preface to Shakespeare, do Samuel Johnson, que também é um livro bem fininho. Aí, de minha parte, tendo em vista o TCC, agora da pós-graduação, vou ler também este daqui, Long Before Luther, de autoria de Nathan Buzenitz, e que tem por prefácio do John MacArthur. Este também é um livro que eu também fui presenteado, eu ganhei de aniversário da minha amada, né? E, ao que parece, vai ser uma crítica ao livro de McGrath. O que me surpreendeu, porque eu gosto muito do Alistair McGrath. Cadê o livro do... Ah, ali. Isso. Aparentemente, pelo que a gente viu e entendeu, ele deve ser uma crítica a este livrão aqui do Alistair McGrath, a Revolução Protestante. Vamos aguardar a leitura e eu confesso que esse aqui eu também não li ele ainda. Eu li outras obras do McGrath a respeito da Reforma Protestante. E eu estou surpreso, eu estou realmente curioso para ver o que ele vai dizer aqui a respeito do McGrath. E aí pretendo usar ele também no meu TCC, que vai ser mais nessa linha aí da Reforma Protestante, do luteranismo, né? E como isso influenciou os nossos dias, as nossas ideias políticas e sociais, enfim. Eu fui muito influenciada a escolher esse livro por causa de John MacArthur, que eu gosto bastante. Na área de apologética, que no blog tá há um tempo que eu não escrevo, mas vou voltar esse ano, já que tem alguém para me auxiliar. E com essa excelente biblioteca, eu vou ler Surpreendido pela Alegria, Surpreendido pelo Sentido, do McGrath. Surpreendido pela Alegria do C.S. Lewis. O McGrath, na verdade, ele pegou a sacada do surpreendido pelo. Isso, né? Surpreendido pelo. Apologética, por isso sim. Sim, o McGrath é um fanzaço do C.S. Lewis, né? Também o Conhecimento e Crença Cristã, do Alvin Plantinga, que eu não conheço, é um filósofo que eu preciso conhecer, e o Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel, que tem o filme e é excelente. Cara, esse livro do Lee Strobel é muito legal. Se você não tá ligado ainda em qual é a ideia, o Lee Strobel, ele é um jornalista investigativo, foi ateu por muito tempo, aquele ateu chato mesmo, sabe? E ele então passa a entrevistar alguns especialistas de Novo Testamento, psicólogos, médicos, enfim, apologistas. E ele vai contando então essas entrevistas todas, onde ele vai jogando lá os argumentos, vai fazendo as perguntas mais difíceis o possível para testar mesmo a veracidade, né? O quão confiável é a fé cristã. E então ele não está ali expondo simplesmente o seu conhecimento, né, apologético, coisa assim, mas colocando aquilo que os especialistas respondiam para ele. E ele vai colocando tudo naquela narrativa de como é a entrevista, né, vai descrevendo o local, a pessoa. Cara, é muito legal, assim, uma leitura que flui muito bem, vale muito a pena. Rendeu, inclusive, um doutorado honoris causa para ele, ou pelo menos um mestrado, mas acho que é um doutorado, né? Honoris causa para ele essa obra dele, vale muito a pena, muito legal esse livro mesmo. E aí, tendo em vista a apologética cristã, a gente nunca abandona essas leituras também, é uma das minhas grandes paixões na área da teologia, e eu vou ler o William Lane Craig, um dos mitos da apologética cristã, que é, até onde me consta, um dos seus últimos lançamentos, né? A razão da nossa fé, respostas a perguntas difíceis sobre Deus, o cristianismo e a Bíblia. Há outros lançamentos dele ainda sobre o Adão histórico e coisas assim, mas esse ainda não está na minha mão. Eu já peguei na pré-venda ali e tal, já estou garantido. A tradução não terminou ainda. Não terminou ainda, ainda está na pré-venda, teve uns atrasos ali. Mas, William Lane Craig sempre vale muito a pena.
E esse é um então que eu pretendo aí ler esse ano. Na mesma linha, Richard Swinburne, outro filósofo de peso, né, foi líder, foi alguma coisa assim em Oxford, né, o diretor do coisa de filosofia em Oxford, e a existência de Deus, né, outro aí apologistas, né, outro cara de peso que vale muito a pena. Membro da Academia Britânica e foi professor de filosofia da religião cristã na Universidade de Oxford de 1985 a 2002. Um cara que vale muito a pena também. Estou bem curioso para ler Richard Swinburne. E por último também o Alvin Plantinga, né, que a Samara também quer ler. Esse livro que ela pretende ler, ele é uma espécie de resumo deste daqui. Aquele lá eu já li, eu até já fiz a resenha aqui também, uma das primeiras, uma resenha um pouco mais antiga. E esse aqui ele é então um pouco mais completo, né? Eu tô querendo partir para esse aqui agora. Já faz um tempo que eu tô com ele em mãos e ainda não tirei aí para lê-lo, né? 2022 é um bom ano para ler ele dessa vez. Que um livro que eu tô terminando agora é o Selected Poems, do T.S. Eliot, que tem algumas dos poesias das principais obras dele. Quase terminando já. Também vou terminar o Beowulf, nunca sei se é assim que pronuncia, na versão do Tolkien. E também não é tão grande quanto parece, porque também é bilíngue e tem muitas notas de tradução feita pelo Christopher Tolkien. Christopher Tolkien, eu acho que ele até apareceu na Queda de Arthur. Sim, também foi ele que editou. Ele é o que do Tolkien? É filho do Tolkien. É filho do Tolkien. E acompanhava ele desde pequeno, era o copista dele e tal. Ah, tá certo. Quando eu vi que era Tolkien também eu logo pensei, deve ser parente, mas eu não sabia qual que era o nível de parentesco. O último livro que eu coloquei na lista, é claro que isso não significa que a leitura está nem sequer limitada a esses livros e nem que também todos eles serão efetivamente lidos, né? Pode ser que ao longo do ano aí, dependendo da necessidade, né, o que é mais interessante, a gente acabe trocando, esse tipo de coisa acontece, né? Mas eu também estou muito afim de ler este daqui, que é um lançamento da Thomas Nelson junto com a ABC2, que é Terra Plana, Galileu na Prisão e Outros Mitos sobre a Ciência e Religião, que é uma coleção de fé, ciência e cultura, de autoria de Ronald Numbers. Também estou bem curioso, né? Como é que é esse negócio? A Idade Média realmente acreditava que a Terra era plana? E esse tipo de coisa, né? O Galileu foi morto, foi para a prisão, foi torturado, não sei o quê. Enfim, coisas aí que os iluministas acabaram por atribuir à Idade Média. E esse livro aqui, então, vai tratar a respeito desses mitos sobre a relação entre a ciência e a fé cristã. Esse é o último que eu coloquei na minha lista. Eu tenho um pé atrás com lançamentos recentes da Thomas Nelson. Alguns dos livros que faltam na minha lista são bem fininhos. O Breve Manual de Educação Clássica, organizado por Maurício Fonseca. Um livro bem pequeno sobre a Imperatriz Leopoldina. Tem também o Abolição do Homem, do C.S. Lewis. É a edição da Martins Fontes. As edições novas do livro da Thomas Nelson são bem bonitas, mas nem sempre são tão boas. Também quero muito ler do Adolfo Lorenzo o Gênesis 1 e 2, eu sou muito fã dele e nunca li nada. E por fim, a Filosofia Estética do Huckmaker. Na verdade, acho que não é Maker, porque é dois As, né? Huckmacher. Deve ser Huckmacher. É um problema quando a gente só conhece do livro, né? Não sabe a pronúncia correta desses nomes. E aí os nomes não facilitam. O nome é holandês, ele é holandês, né? Eu acho que ele é holandês, sim. Se não me falha a memória. Mas então é isso aí, pessoal. Nós já temos alguns livros a mais na biblioteca e uma penca de livros que a gente quer ler agora em 2022. Esperamos conseguir fazer tantas resenhas assim esse ano, né? Vai ser um ano produtivo. Obrigado por acompanhar a gente até aqui e falou! Ah, e eu já estava esquecendo. Este livro aqui também faz parte dos livros para 2022. Eu já iniciei a leitura e aí em 2022 eu concluo também, né? O Suicídio do Ocidente, um ensaio sobre o significado e o destino do esquerdismo, de James Burham. Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Eu sou o Jasniel Krause. E eu sou a Samara Krause. E hoje é dia de unboxing.